redondas como as moedas atuais. Elas são bem irregulares. Lá estava ela. Eu botei tudo, pataca, patacona, tudo, estava tudo lá. Estamos quase terminando o outro catálogo das louças. Temos louças das faianças do século XVI, temos porcelanas chinesas do século, faiança do século XVI, XVII, porcelana chinesa do século XVIII, e as mais tardias, as mais recentes, são as inglesas do século XIX. E como é que chegaram essas louças lá? Me disse o almirante da cor que havia sempre outro como trabalho. E um lugar específico é onde aportavam esses navios, né? Numa raia, num braço de mar, entre a Ilha do Governador e Niterói. E ali esse contrabando era distribuído para as lojas, seja galpões, eu não sei se antigamente era loja no setor. E então foram para surpresa nossa, encontramos uma outra vila da mesma idade dessa, com o mesmo material de faiança de porcelana, igualzinho na Holanda. Era uma vila de judeus ricos. Então, se presume que aqui também fosse uma vila, né? Eu digo que os artefatos, os achados falam de pessoas ricas. Fui procurar e realmente todo o madeirame que era usado no Rio saiu dali. Então as pessoas iam para lá, cortavam um arco, faziam tábuas, faziam caicos, de madeira própria, não sei o quê, enriqueceram muito o produto. E, além da louça, encontramos, que eu estou fazendo para procurar metais. Eu sei que moeda é metal, mas quando se exclui as moedas, uma categoria um pouco diferente, muito metal. Também vinham de fora, de lixeira. E encontramos moedas, metais, essas louças, esqueletos, restos esqueléticos humanos, restos esqueléticos de animais e restos de vidro, também é uma outra categoria. Quer dizer, pelo menos 6 catálogos vão sair só dessa publicação. Por aí, parabéns. E essa ocupação começou em 1567. A distribuição de 6 marinhas, tal de Baltazar Rodrigues. Depois, no mesmo ano, não sei por que, passou para Miguel de Mafra. Miguel de Mafra doou aos jesuítas. Os jesuítas venderam metade para o Manuel Fernandes. Construiu a capela de Santo Antônio em 1612. E essa capela foi o que fez começar o núcleo inicial da população que mais tarde seria a vila. Todo o prosseguimento, né? Mais tarde seria a vila. Então, poucas palavras eu tinha que dizer sobre isso. Agora, eu vou projetar algumas coisas e a projeção, infelizmente, não fica muito clara.
eu acho muito árida. Ele tem que falar de quadriculamento, essas coisas próprias da arqueologia. Vocês acham que eu devo parar aqui? Eu devo... Deixar beijinho. A propriedade da antiga fazenda Tá bom, querida. Já vai embora? onde estão as ruínas do convento, pertencia a particular Aqui, o pesquisador de Itaboraí. É ele? O local de instalação é um local de Tem uns instalação trabalhos que é feito do publicado ali em Itaborã. um outro complexo Terra dos meus avós indo. do Rio de Janeiro. O local se apresenta de grande diversidade cultural, tanto dos bens materiais quanto de bens imateriais. Atrás da porta. Essa aqui, essa pessoa pra cá. Missionário. Tanto de bens materiais quanto de bens imateriais, com potencial de contribuição em diversas áreas. A memória local cultural registra a lenda na parede de que 3 potes de ouro teriam sido enterrados no convento quando aqui foi abandonado. Esse local provocou a vandalização dos sacos, inclusive a de restos mortais, provavelmente livrados de autoridades locais que estavam enterrados na capela da Ordem Terceira. Era hábito as pessoas que doavam dinheiro terem o privilégio de serem enterrados nessas capelas. Né? E eu não encontrei nenhum anel de bispo, nenhum colar, nada. Né? E às vezes as mulheres que foram enterradas também deviam ter alguma dor, lá não tinha absolutamente nada. Os caixões foram torcidos. Botei restos desses panos limpos, muito grandes, e encontrei só no lugar 7 enterramentos. O levantamento do estudo dos vestígios arqueológicos pré-coloniais históricos existentes visam ao reconhecimento da história local, especialmente pela inexistência de um trabalho de investigação anterior, nunca ninguém as prospecções e a pesquisa arqueológica buscam subsídios para o conhecimento da história da região. As ruínas do convento foram tomadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional em 1980 e posteriormente foi tombado a nível estadual e municipal. O sítio arqueológico da Fazenda Macacu foi registrado no Rio de Janeiro em 2000. A Vila de Santo Antônio de Saio, pelo São Prefeitura, possui uma história quase tão antiga quanto a chegada dos colonizadores. Mostra a estreita relação entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica no processo de colonização do território brasileiro. Antigamente era assim. Eu não sei se vocês sabem, eu estou dizendo isso, eu não quero ser professora de ninguém, mas eu não sabia que esse
sabe como se pode. Principalmente na Bahia, olha aí para você, tem a igreja e depois tem um triângulo. A base é aqui, junto à fachada da igreja, junto a uma rua separada. E depois o triângulo vai até, assim, dependendo da importância da igreja. Quando eu vi isso, pelo olhar pesquisador, eu vi isso muitas vezes na Bahia, eu vi no Paraíba. Eu tenho historiador de assuntos religiosos, tem que dizer isso. Antigamente, como nós botava esse triângulo, a voz de Deus vai ao povo. Então aprendeu como você estava já invocadíssimo. Primeira Sesmaria Vicioso, no povoado, se tornou freguesia em 1612. A capela que dará origem à igreja, a Santa Cruz, foi desenvolvida a paróquia em 1641, tornando-se uma das 4 primeiras paróquias por enquanto do Rio de Janeiro. Assim, Santo Antônio de Sá foi a primeira povoação do Rio de Janeiro, tornando-se vila em 1697. Crescimento da população foi construído um convento no local, chamado de São Boaventura. Começou a ser erguido em 1649. Esse convento, a partir daí, sofreu várias alterações. Ele tinha uma parte da frente, sei lá se pessoa barandada, depois foi tirado, acrescentaram aquelas capelas, a terceira, a penitência, etc. A metodologia utilizada para a pesquisa arqueológica foi adaptada às necessidades da pesquisa, para que se pudesse alcançar uma visão de conjunto da totalidade de estruturas do sítio pesquisado, situando-as no processo de ocupação da área. As atividades foram programadas diariamente para que a pesquisa transcorresse de forma harmoniosa, atendendo aos procedimentos do trabalho da arqueologia e das suas obrigações, campo da cultura. Muita gente pensa que se é uma coisa chique, você vai lá, a magnífica, coisa das artes. Na sequência inicial, as 4 de execução foram planejadas de forma a efetivar as conexões metodológicas da arqueologia, as pesquisas históricas e aos trabalhos de georreferenciamento. Os registros dos pontos históricos, o estudo econômico, desde o início dos trabalhos dos sítios foram protegidos a partir da análise de cartas Antigamente era público, agora está fechado. Primeiras sondagens de vestido foram realizadas com base em conhecimento da situação histórica passada e
e atual, considerando a organização do plano tectônica da vila e do contexto e as principais legal, técnicas construtivas de sua estrutura e dos estudos as prospecções e sondagens foram definidas a partir da divisão da extensão do sítio em um total de 4 áreas. As 2 primeiras abrangendo os lados norte e sul do acesso às ruínas, as demais, os de leste e oeste, que tiveram por objetivo compreender a distribuição dos vestígios arqueológicos em superfície e em profundidade. A partir dos resultados obtidos, se estabeleceram as diretrizes para a demarcação, o quadriculamento do sítio, de forma a efetuar a coleta sistemáticas intensivas e facilitar as análises sobre as ocupações evidenciadas. As sondagens foram iniciadas por limpeza superficial da área, seguida do levantamento altimétrico, da definição do subquadriculamento, da abertura de perfis, trincheiras, decapagens, polígonos naturais. A Torre Figueira, seu entorno. Houve uma coisa terrível. Em 1828 e 29, começaram a aparecer as famosas febres de Natal, de maneira que foram dizimadas milhares de pessoas. E nessa torre, nós encontramos esqueletos acumulados que não tivessem nem tempo de enterrar. Muitas crianças, as pesquisas na área da torre, do seu entorno, começaram em abril de 2008 e buscaram verificar possíveis fusos internos externos. No seu interior, encontrou grande quantidade de esqueléticos humanos de diferentes idades, desarticulados e misturados, não esperávamos encontrar. Após o salvamento de parte dos segmentos ósseos encontrados na estrutura quadrangular, realizamos uma investigação estratigráfica que provou parte das paredes internas a oeste e norte, seguindo até as paredes da estrutura quadrangular. Em todas as áreas exploradas da Torre foram resgatados materiais de ferro, fragmentos de faiança de vidro, cobre, restos esqueléticos humanos, tecido, entre outros. É comum ver se terra alguma coisa. A Igreja Matriz de Santo Antônio, no limite do Aramado, andava, delimitou-se parte dos requisitos dos alicerces na parede lateral da igreja e parte da função. Conseguiu-se a retirada do sedimento dessa área interna, rebaixando o solo até a camada 1
devido ao fato já relatado de camadas de segmento inclusivo que não são da própria área